O que é a adolescência? É só uma passagem para a vida como outra qualquer? Por que se discute tanto esse período? Uma coisa é certa, a rotina de vida muda e o adolescente precisa se autoafirmar. É nessa fase que ele se apresenta muitas vezes inseguro e vulnerável em diversas situações na vida, inclusive diante de problemas como infecções por DST, HIV e uso indevido de drogas. Alô, galera! Estamos aqui. E hoje o assunto é nossa vida, nosso tempo. A gente começa vendo um vídeo e já já a gente conversa. Vamos lá. Talvez você não saiba, mas os adolescentes são considerados um grupo de alta vulnerabilidade. Realmente, é muito grande o número de casos de AIDS entre os jovens. Quase metade das infecções pelo HIV, o vírus da AIDS, tem 29 anos de idade. Considerando que a doença leva de uns 6 a 9 anos para aparecer, dá para concluir que muita gente está se infectando na adolescência mesmo. Mas eu sei que você sabe que todos os adolescentes sabem como se transmite a AIDS e quais as maneiras de se proteger. A camisinha é a proteção segura contra a transmissão sexual da AIDS, além de evitar uma gravidez fora de hora. Outra forma de entender a vulnerabilidade tem a ver com a existência de programas de prevenção. Por isso é chamada vulnerabilidade programática. Ela se refere às atividades e recursos especialmente dirigidos para o combate à Quanto maior o acesso das pessoas a informações, serviços de saúde, camisinha, seringas, remédios, teste anti-HIV, bem menor será a chance delas se infectarem e adoecerem? Pois é, gente. A adolescência é uma época que a gente está experimentando as coisas, né? A gente está conhecendo uma opção de riscos. Quando a gente é criança, papai e mamãe cuidam da gente, né? E agora vocês têm que se cuidar, né? Então, exatamente sobre isso. Qual é por exemplo, a família ainda tenta segurar vocês para vocês não correrem os riscos ou vocês já se sentem preparados para enfrentar o mundo? Segura mais as garotas. As garotas? Tem que avisar pra minha mãe, sabe, pra onde eu vou, que horas eu volto, entendeu? Mas certinho, assim, tem que dar o telefone, vou pra casa de alguém fazer o trabalho, dar o telefone, endereço, nome da mãe, nome do pai. Agora, mesmo assim, o adolescente corre risco, não corre? Vocês sentem que vocês estão correndo risco? Não tendo a maioridade e tal, já é um risco, entendeu? Quem já passou dos limites? O que você fez, Ludmila? Eu já fugi de casa 2 vezes. 9 horas da manhã, eu fui pro shopping, sem avisar pra minha mãe. E a minha mãe estava esperando ela na escola. Eu fui. Só voltei 4 horas da tarde. Eu estava branca, parecia um papel, leite, sei lá o que ela parecia. Meu pai estava trabalhando lá em Santa Cruz, teve que voltar pro Meia para poder falar comigo. Todo mundo parece procurar pelo Rio de Janeiro todo, pelo Brasil todo. Quem mais? Quem mais sofreu algum risco aqui? Passou dos limites? Vamos lá. Eu tive alguns problemas, tal, traumas de criança, e aí um dia minha mãe deu mole com uma garrafa de tequila, eu chamei os amigos e tomei 8 doses de tequila. Quase fui pro hospital. Quase. O que leva o adolescente a bom- correr atrás de risco? Acho que é O vontade bom de é você provar sentir pra a adrenalina, sabe? Opa, gostei desse nome. Repete aí. Adrenalina. Obrigada. É provar pra si mesmo que você pode passar dos seus limites. Testar, né? Pode se Testar os testar. seus limites, Peraí, né? Se testar. Testar seus limites e ver o que é legal, o que é perigoso. Sabe? Instiga, entendeu? Excita o que é perigoso.
Vocês que é divertido? Depende dos riscos. Se você for para uma montanha-russa, é correr um risco, tudo bem. Agora, se você for transar sem camisinha para correr risco, não besteira. Mas eu... São riscos Aí, olha só. diferentes. E como é que você vai evitar o risco maior, aquele que você não quer que aconteça com Corre o risco. Mas quando vê a coisa preta, bota 24 no diário. Claro. Como é Evitar, evitar de correr um risco? só não fazer. Se fizer, vai correr o risco. Que vocês querem Inevitável. fazer, mas não quer correr o risco. Inevitável. Aham. Se fizer, vai correr o risco. Tem que ter noção do risco que você está correndo, entendeu? Se você está fazendo aquilo, você tem que estar consciente do que você está fazendo, dos riscos que você está correndo, entendeu? E tem que saber o limite daquilo. Uma coisa que pra mim é correr risco, pode ser uma coisa mais normal do mundo para outra pessoa, entendeu? Vai muito de pessoa para pessoa, esse negócio de adrenalina, de quebrar regras que a gente tava falando. Vai muito de pessoa para pessoa. Meu risco pode ser uma coisa idiota para ela, por exemplo, entendeu? Bom, então vamos ver como é que tá o pessoal lá no... Alô, Irene, leva você. Tá certo, Adriana. Daqui a pouco a gente vai discutir tudo isso no programa de hoje. Nós contamos com a presença de Ivan França Júnior e Lídia Rosenberg Aratangi. E também vamos contar com a participação das professoras Eliane Santos e Tânia Stancher. Você também pode participar desse debate. Para participar do Salto para o Futuro, anote aí. Telefone 0800 216688 224 5135 e pela internet salto@tvebrasil.com.br. Lídia, você que estava prestando atenção aí na resposta dos adolescentes, o que você achou? Eu estava achando interessante como a gente se defende, né? E digo a gente, não são só os adolescentes que se defendem. Nós temos muito medo de entrar em contato com essas coisas realmente perigosas que angustiam. Então, eles se defenderam da pergunta, né? Quando falaram de risco, eles estão falando de andar na montanha-russa, de ir para o shopping, se avisar onde estava. E quando a menina fala de como é que os pais tentam cercar os perigos, ela falou que tem que avisar onde ela está, dar o número do telefone. Nada disso defende dos riscos da AIDS, por exemplo. Então, esta dificuldade que a gente tem de fato, fazer contato com estas situações perigosas que mobilizam uma angústia muito grande com a qual a gente não sabe lidar. E então, saímos por defesas adolescentes, tanto os adolescentes quanto os adultos. Ivan, o que você achou? Bom, me chamou a atenção nessa ideia da Lígia do risco, como a gente usa, que é um problema que a gente percebe na área que a gente trabalha em saúde pública, como as pessoas usam indistintamente a noção de risco. Assim. Para a gente, em saúde pública, o risco tem uma noção bem, até eu diria, reduzida, que é uma noção matemática, é a chance da pessoa, dada que ela se expõe a uma determinada situação, de adquirir uma doença, no caso, a AIDS ou qualquer outra. É uma chance matemática. E as pessoas o tempo todo, as adolescentes e a própria entrevistadora falavam em correr risco, né? Esse risco tem um sentido de perigo. E ali já está chamando a atenção da gente disso. Correr risco. Ninguém corre uma probabilidade matemática, né? A gente corre perigos. E eu acho que isso é interessante para a gente distinguir o risco quando ele é perigo e o risco quando ele é uma chance, né? E que, de fato, isso vai mobilizar energias afetivas e disposições diferenciadamente nas duas situações. Isso só me chamou a atenção. E acho que o menino levanta uma questão que é central, tanto no problema da AIDS quanto de prevenção de uso de drogas, que é a questão da adrenalina. O quanto é importante a gente ter uma certa dose de adrenalina mobilizada e como isto muda de uma pessoa para outra, de uma fase da vida para outra. E que se a gente está com uma rotina de vida pobre em adrenalina, a gente acaba procurando isso em situações, maior parte das vezes, inadequadas. Então, talvez a gente precisasse pensar um pouco, né, que bons alimentos nós estamos dando para os nossos jovens para mobilizar de uma maneira adequada essa adrenalina que deve estar transbordando pelos poros daquelas peles, não é? Certo.
Vamos ouvir aqui a opinião das professoras Eliane e Tânia. Pode falar, professora. Bem, a gente também questiona bastante essa situação dos jovens. Eu trabalho muito de perto com adolescentes e a gente sente esse atiramento deles, né, para as coisas, com medo do desconhecido, mas ao mesmo tempo querendo descobrir e muito. E nessa tentativa de descoberta, eles muitas vezes esquecem, né, de se prevenir quanto às situações, vão mesmo na busca do prazer, só mesmo no que o rapaz falou, em busca de estimular a adrenalina mesmo, né? De descoberta, de sensações e de explorar ao máximo o próprio corpo. Tá certo. E você, professora? Eu acho que existe um outro ponto muito importante nisso aí, que é a proibição. Que pais têm mania de proibir adolescente. Você não pode fazer isso. Isso aí também estimula muito. Ao invés de proibir, vamos tentar conversar um pouco mais com os jovens. Que eu acho que é o ponto principal no momento que nós estamos vivendo hoje, é a conversa entre pais e filhos. Porque é muito importante que nós, professores, participemos também da vida desses alunos, desses adolescentes. Mas o pai é fundamental nesse momento de adrenalina, já que ele quer ter um momento para curtir essa adrenalina toda que ele tem aí para pôr para fora, que ele curta isso aí de uma maneira comedida até, e que tem o pai por trás também com um respaldo. Então, acho que a conversa com os pais, acho que é um ponto crucial nesse momento. Eu acho que a menina ali colocou uma situação, né? Os pais aceitam quando é o menino e não quando é a garota, né? Mas essa questão da conversa com o adolescente é uma questão complicada, né? Porque você não compra conversa no supermercado, a intimidade não existe aí em nenhum pacote, em nenhum shopping. Só se lembra da conversa quando chega na adolescência, né? A gente vê cenas de criança voltando da escola e tentando contar para a mãe, para o pai o que aconteceu na escola, e a mãe ouve com aquela conversa de olho parado, dizendo que sabe muito bem que largou a cara ali e foi embora, não está conversando de jeito nenhum. E o pai está lendo jornal e está vendo noticiário, e agora não, e agora não. E então quando? E aí quando aparece, sei lá, o primeiro namorado com pelo na perna, o primeiro amigo que tem moto, alguma coisa que mobiliza a angústia, então, de repente, o diálogo é a grande saída, o diálogo é a solução, e vamos conversar com os nossos adolescentes. Agora ele não quer conversa, né? Agora é ele que está ocupado, agora é ele que está ouvindo o seu rock, agora é ele que está jogando videogame, agora ele não quer mais. Tá certo. Temos um telefonema de Minas Gerais. Falar. Oi, sou de Planura, Minas Gerais, da Escola Municipal João Alves de Paiva, de Planura, Minas Gerais. Como trabalhar sexualidade na escola e informar sobre o uso correto do preservativo, sendo que em casa o adolescente é tratado como se não tivesse vida sexual? Tá certo, professora. O que vocês acham? Olha, há várias maneiras de trabalhar. Uma maneira que a gente já viu que não funciona, vamos começar pelo que não funciona, é a receita de bolo, né? Porque isso não tem receita, né? O uso da camisinha há que ter todo um processo na escola, até lúdico e erotizante, digamos assim, da camisinha. Porque, de fato, a camisinha não é uma coisa fácil de ser usada na relação sexual, né? Para ser usada a camisinha, o pênis tem que estar ereto, ou seja, já tem que ter um certo envolvimento na relação e, como dizem os adolescentes, quebra o clima, né? Então, é complicado mesmo, mas é fundamental que as professoras se sintam à vontade e tranquilas para discutir isso. Não é da noite para o dia que se chega a essa posição. É preciso que o conjunto da escola se envolva no programa de trabalho e dê condições para que os professores trabalhem essa questão. Agora, eu estava aqui pensando que não é fácil mesmo. E quando a gente diz que tem que se sentir à vontade e tranquilo, é um pouco como dizer para o garoto que, olha, mas isso é natural, não tem problema nenhum. E é difícil mesmo, e é difícil estar à vontade e tranquila para lidar com esse tipo de assunto. E a escola é um ambiente, aliás, a educação é um ambiente eminentemente feminino.
não só, eu não sei que fenômeno estranho na nossa espécie, o macho da espécie parece que desaparece do caldo de cultura do filhote desde que ele nasce até a adolescência. Né? O filhote humano vive rodeado de mãe, tia, avó, babá, empregada, vizinha, madrinha, e professora, diretora, orientadora. E aí faz falta mesmo. Eu acho que um professor homem, né, ajudaria bastante. Não que as mulheres não possam falar disso, mas é mais fácil, com toda certeza, quem tem um instrumento, não é? Depois, precisa levar em conta que quando o adolescente diz que quebra o clima, ele está até sendo bondoso, né? Porque é muito complicado para alguém que está começando a vida sexual, angustiadíssimo com aquele ambiente que ele não conhece, com orifícios misteriosos, com secreções que atrapalham. Ainda vai ter que se preocupar com embrulhar o pinto com borracha, porque, enfim, eu acho que é preciso reconhecer junto com o menino que é uma situação difícil, de ansiedade, e que é compreensível o que ele está sentindo. Se a gente estiver muito natural e muito à vontade, talvez ele não sinta continência para a angústia dele, para o desajeitamento dele. A camisinha no Brasil, a gente tem que lembrar, tem tamanho único. Pois é. E não é a realidade dos adolescentes que estão em processo de desenvolvimento pubertário. E o pênis vai tendo vários tamanhos ao longo dessa fase da vida, que duram 5 a 6 anos. Mas parece que a indústria brasileira ainda não acordou para essa realidade. Não tem uma camisinha para adolescente? Não tem. Só importada. Para nacional, não. E aí, realmente, já é um momento de vida em que o tamanho do pênis é uma das angústias. Né? Achar que aquilo nunca que vai ter competência para o serviço que lhe cabe. E com todas as questões inconscientes que estão penduradas aí. Aí, outro dia eu vi num programa de televisão, foram ensinar, assim, de uma maneira muito direta e objetiva, como é que usa a camisinha, e o cara pegou um pepino desse tamanho para vestir a camisinha. Eu fico pensando aqueles meninos olhando para as próprias cenourinhas e se sentindo assim, absolutamente incapazes de usar. E quando veste uma camisinha daquela que fica mesmo sobrando, que fica mesmo grande, vai remetê-lo para uma situação de falta, de incompetência, num ambiente já complicado por aí. Tá certo. Temos mais um telefonema de Minas Gerais. Alô, pode falar. Boa noite, aqui é do Teleposto de Santa Margarida. Nós gostaríamos de saber como trabalhar a cabeça de pais que não acompanharam a mudança de seus filhos, que hoje já são adolescentes, e que continuam os vendo como crianças e não possuem um diálogo aberto com eles sobre assuntos como a AIDS. Obrigada. Tá certo. Complicado, né, trabalhar a cabeça dos pais. E acho muito interessante que as escolas estejam se abrindo para isto. E acho que trabalhar a cabeça dos pais significa trazer os pais para perto. Eu reconheço que a escola está sobrecarregada, reconheço que anda difícil, não é? Ensinar até tabuada e a lei, mas não tem jeito, a escola vai ter que dar conta disso, tem que botar os pais lá dentro e não adianta querer mudar a cabeça dos pais, não é? Nós temos que ajudar os pais com a cabeça que eles têm. Do mesmo jeito que a gente tem que tratar com os alunos que nós temos e não com os alunos que a gente gostaria de ter, e o país que nós temos e não com um país em que não exista mais nem miséria, nem ignorância, nem analfabetismo, nem preconceito. É com este material que nós temos que lidar. Então, não é bem como mudar a cabeça dos pais, mas é como poder acolher estes pais com a cabeça que eles têm, trabalhar juntos. Vamos saber aqui das professoras se elas têm alguma sugestão. Inclusive, em cima do que a Lígia falou, a gente tem um trabalho agora dentro das escolas muito sério de trazer os pais para dentro. Dentro da própria mudança em relação à autonomia da escola, à gestão escolar, já está um processo de sedução mesmo para se trazer os pais para perto, para que esses assuntos todos sejam envolvidos, até para facilitar o trabalho, o desempenho nosso junto ao aluno. Porque muitos problemas seriam minimizados se os pais estivessem participando bem de perto, junto com a gente. Agora, até em relação ao que você comentou, de ser mais fácil o professor, eu acho que até por uma questão cultural nossa, o próprio homem
ele evita o uso da camisinha. E ele tem mais dificuldade de falar com os alunos do que nós, mulheres. Até pela questão da transmissão que nós recebemos direto. Então, a nossa preocupação é muito maior em trabalhar a cabeça dos nossos alunos, em repassar essas informações, até mais do que os homens. E o professor tem muito mais dificuldade, porque ele se questiona muito mais como ele vai poder falar. E até no uso dos próprios recursos, né, se torna mais difícil. Eu acho que a gente tem uma clareza maior nesse momento de falar e uma facilidade maior do que o próprio professor, por uma questão cultural eminente. Eliane. Eu ainda continuo batendo em cima do que a Tânia falou. Eu acho que o professor também tem que ser trabalhado. Eu acho que está no momento de se trabalhar em grupo. Pegar pais, alunos, professores, se colocar dentro da sala, porque existem ainda alguns professores que têm vergonha também. A gente tem que falar o que é certo. Tem vergonha de tratar desse assunto. Porque, de repente, se você vai para dentro de uma sala e começa a falar, e alguns alunos começam a rir, o professor ainda se inibe. Alguns professores ainda têm uma pequena inibição. Então, acho que é o ponto também que a gente tem que debater um pouquinho, pegar os próprios professores e começar a conversar. Porque é importante que ele esteja aberto, que ele esteja à vontade. Eu acho que antes de eu falar para o meu aluno sobre o assunto, é como se eu estivesse falando sobre português, matemática, física, química, qualquer outra matéria. Eu tenho que estar à vontade para falar. Eu tenho que estar sabendo do que eu vou falar também. Porque o aluno pode fazer uma pergunta e que na hora você, de repente, pode ficar sem saber como responder. Nós temos um fax aqui que trata bem desse assunto. Como lidar com a malícia com que os adolescentes recebem qualquer conversa sobre sexo em sala de aula? Veja, acho que o riso é uma das formas de defesa mais eficiente da espécie humana e é prerrogativa da espécie humana, o riso. A malícia serve para isso mesmo. Né? Uma das maneiras que a gente tem para se defender da angústia que esses assuntos mobilizam. Então, como ninguém está à vontade, né? nem o aluno que está dando a risadinha não está à vontade, o professor que está dando a aula não está à vontade, os pais também não estão à vontade, em geral a gente reage à malícia com outro tipo de mecanismo de defesa. Ou com a repressão pura e simples, que é, para com isso, o que você pensa, sai para fora da sala. Ou se aliando à malícia, que é o que muitos pais fazem com os filhos homens. É mesmo, né? Você está vendo? Enfim, eu acho que uma maneira mais produtiva, digamos, de lidar com a malícia é desmontá-la, né? Eu acho que, por exemplo, diante de uma piada daquelas bem cabeludas que eles tentam contar na aula para inibir o professor, uma maneira muito fácil de desmontar é pedir que explique a piada. Você não entende nada da piada que ele está te contando. Piada explicada vira uma aula de anatomia das mais chatas. Ou então, né, e para isso a gente tem que estar um pouco mais dono da situação, ou então sendo absolutamente honesto e dizendo essas coisas me constrangem, eu fico um pouco incomodado quando vocês fazem isso. Seja em casa, seja na escola. Ivan, o que você acha? Eu queria retomar um pouco da questão de... a pergunta dela, era, da nossa colega lá de Minas Gerais, era como trabalhar a cabeça dos pais, né? Eu não sei se ela está imaginando a cena de muitos pais que têm medo que os professores começando a tratar de sexualidade, uso de drogas nos ambientes escolares, se os professores, indiretamente, não estariam estimulando o início precoce da sexualidade ou o uso abusivo ou o uso de drogas. Isso é um medo que acho que ocorre muito aos professores, né, e aos pais, e é preciso que se diga que até onde a gente sabe, né, toda a literatura científica tem mostrado que isso não é verdade. Ao contrário, a Lídia está discordando um pouco. Ao contrário, eu estou endossando. E o que eu estava pensando aqui, que não só a literatura científica, eu estava aqui pensando nos contos de fadas, sabe? Tá. Eu estava aqui pensando também, eu estava pensando na história da Bela Adormecida, dos pais que acharam que podiam eliminar todo o perigo da vida da sua filhinha, como uma forma de prevenção. E o que aconteceu, todo mundo sabe. Ela achou uma roca e se feriu e pronto. A história, todo mundo sabia que ia terminar assim, só os pais que não. Né? Talvez se esses pais tivessem ensinado para a menina, olha, isso aqui é perigoso. Se tiver um, pega por aqui, não pega por ali, não teria tido mais chance. Menina. Agora,
de um lado, então, não ter esse medo de que vai estar estimulando, né, indiretamente, coisas que o professor não quer, e, simultaneamente, chamar a atenção que, pela primeira vez, eu acho que a escola está sendo chamada a dar palpites sobre uma esfera que era privada, que era da rua, que era da casa das pessoas, que é a sexualidade, que é a questão do uso de drogas e até outras, como violência sexual e assim por diante. E antes na escola do que Então na é rua, um desafio mesmo e Claro. é um processo em aberto. Claro. Bom, temos agora um telefonema do Maranhão. Alô, pode falar. Aqui no teleposto de Bacabal, no Maranhão. Meu nome é Moura. Gostaríamos de saber dos especialistas de uma pessoa casada e ele é portador de aidético. Como ele deve ter o relacionamento com a esposa dele, ela não tendo essa doença? Tá certo, Moura. Bom, Moura, eu não entendi se a pessoa tem AIDS ou se ela é HIV positivo. É importante distinguir isso, né? A infecção da doença. Né? A pessoa que tem a infecção, aquilo que a gente sabe até hoje é que de 6 a 9 anos, metade das pessoas que se contaminam desenvolvem a doença, a outra metade, como a epidemia é recente, tem, sei lá, 16 anos já de história da epidemia, ainda tem gente hoje, do início da epidemia, que não desenvolveu a doença. Tem o vírus, mas não desenvolveu a doença. Então, eu não sei qual situação que ele exatamente está se referindo a esse homem casado. Mas, de qualquer modo, a primeira coisa, eu gostaria de saber, perguntar para o Moura, ele não vai poder talvez me responder no ar, mas esse homem já falou com a sua mulher? Ele já contou para essa mulher que ele é soro positivo? Ele já contou? Então, bom caminho, já andou 90% do caminho. 10% vai restar usar camisinha, ou usar, no caso de usar uma técnica de proteção masculina, mas eventualmente usar a camisinha feminina, né, se estiver disponível, é cara, mas é possível. Então, são dois movimentos. Primeiro, conversar sobre a situação do teste dos dois. Os dois têm que saber da sua situação. E segundo, adotar um comum acordo, um mecanismo de proteção, seja a camisinha masculina, seja a camisinha feminina. Eu queria acrescentar mais uma coisa. A gente tende geralmente a se preocupar, quando a pessoa é soro positiva, de ela não passar para os outros a doença. Mas é preciso chamar a atenção de que essa pessoa que é soro positiva não é tudo ou nada, ou seja, se ela se infectar de novo, ou seja, se ela tiver um segundo contato sexual e tiver uma nova infecção por HIV, isso aumenta as chances de ela desenvolver a doença mais rapidamente. Ou seja, a pessoa tem que usar a camisinha não só para proteger o outro, mas também para se proteger. Então, esse movimento tem que ser duplo. Né? Eu acho muito oportuna a pergunta do Moura, porque esse ponto que o Ivan está trazendo, da conversa do casal, eu acho que é um fator central agora, porque essa onda de AIDS que está aí, agora a gente só pode atribuir a dois fatores, basicamente. Um é a onipotência adolescente, né, que apesar de saber do risco, acha que com ele não vai acontecer, ele tem lá um pacto qualquer com a fatalidade, que a fatalidade a ele não chega. E outra fonte importantíssima, que não pode esquecer, é o que eu chamaria de hipocrisia dos casais ditos monogâmicos, que preferem correr o risco em ser tal parceiro do que abrir a conversa e falar de coisas que realmente têm a ver com a intimidade desse casal. Tá bom, vamos falar aqui com as professoras convidadas. Professoras, o que vocês acham? É uma situação difícil, né? Agora, a gente também fica preocupada, eu estava pensando aqui, a gente está falando muito em cima do HIV, mas existem outros vírus, assim, que são extremamente perigosos, são sutis, como a HPV, né? Que ele não está sendo tão divulgado, é o tipo do vírus que ele não aparece de uma forma tão fácil, e surgem problemas, inclusive, com o próprio câncer, né, decorrente desse vírus. E os jovens não estão preocupados com isso, e nem os adultos. Quer dizer, está se dando uma força muito grande
a preocupação com o HIV e não com outros vírus que infectam também de uma maneira violenta e mortal. O que você diria disso, Ivan? Além do HPV, o HPV é o vírus do papiloma, né? O papiloma humano, que está associado com o câncer de colo, que, aliás, está sendo alvo aí de uma campanha nacional do Ministério da Saúde. A única distinção em relação ao HIV, o HPV, de fato, ele é motivo de preocupação, é que o mesmo instrumento que protege do HIV, protege do HPV, felizmente, que é a camisinha masculina ou feminina. Uma distinção é que a gente também tem técnicas para detecção precoce, tanto da infecção pelo HPV, quanto de eventuais complicações na linha do câncer, como é o Papa Nicolau, que é o exame periódico que as mulheres devem fazer, vamos dizer assim. Há outros vírus que estão associados, né? Hepatite B, hepatite C. A hepatite B e hepatite C estão associadas ao câncer de fígado e à cirrose, né? E estão absolutamente fora de controle no país. Felizmente, se a gente usasse de uma maneira mais consistente a camisinha como um método anticoncepcional e para evitar a transmissão dessas doenças, o conjunto dessas doenças estariam sendo cobertas por essa mesma técnica, né? Da mecanismo de barreira, né? Mas, de fato, isso está tudo por aí, né? Tá certo. Bom, nós vamos para um breve intervalo, nós voltamos em instantes conversando sobre a fase da adolescência. Disque Saúde. Pergunte AIDS. 0800 61 1997. Participe! Ligue para 0800 216688 ou através do fax 021 224 5135 ou ainda pela internet salto@tvebrasil.com.br. O jovem muitas vezes é inconsequente, se deixa levar pelo impulso. Olha, eu encaro assim, o jovem sabe que a AIDS existe, a AIDS é uma coisa muito grave, mata, então como é que é? É sexo, é transfusão, é drogas, legal, mas ele não encara que está perto dele, infelizmente. Não transar sem camisinha, não usar seringas usadas, né? Eu deixei de usar camisinha depois que eu estava com uma pessoa há muito tempo. Há uns 9 meses de namoro, entendeu? Eu já podia ter aquela confiança naquela pessoa. O adolescente passa por diversos processos em seu desenvolvimento, principalmente as mudanças no corpo, as oscilações emocionais. Realmente não é muito fácil passar por tantas mudanças ao mesmo tempo. O adolescente fica muitas vezes vulnerável diante de tantas solicitações. Tudo isso, no entanto, é crescimento. Oui, mon capable! Mettez juste 5 piastres à la table pour me le faire. Il y en a pas un esti ici qui serait game de le faire. Mettez 5 piastres à la table pour me le faire. Il y en a pas un esti ici qui serait capable. Même pas toi. Il y en a pas un esti ici. Mettez les 5 piastres à la table pour me le faire. Piso.
Ainda tem isso, o adolescente ainda tem que provar que é capaz ali para o grupo, né? Quem que chamou esse ano dourado? Né? O que você acha, mano? Olha, eu tenho boas lembranças da minha adolescência. Mas não envolvia, tem só boas envolvia todas essas confusões também. Porque isso aí não é nem uma cena de uso de drogas. Isso é uma cena de agressão. Isso é uma cena de opressão. Faz a gente perceber o quanto esse momento da vida é difícil, é carregado de angústia. Tem um telefonema de Minas Gerais. Alô, pode falar. Boa noite. Eu sou a Naila, que somos do teleposto de Santa Margarida. E nós queremos tirar mais uma dúvida. O que devemos fazer para que os nossos adolescentes tenham mais interesse e responsabilidade sobre o assunto doenças sexualmente transmissíveis? Obrigada. A gente está tentando, viu, Ana? Vamos lá. É que é difícil mesmo, porque além da onipotência, né, de achar que ele tem lá um pacto que não vai ser quebrado pela fatalidade, tem uma outra característica do adolescente que torna especialmente complicada a questão da prevenção, que é este apego ao presente que o adolescente tem. O adolescente vive no presente. O amanhã é uma invenção de pais e professores para encher a paciência dele. Então, ele não está absolutamente preocupado com o que vai acontecer com ele amanhã. Eu vivo é hoje e hoje é para curtir. E, principalmente com a AIDS, o que acontece é que, de fato, é muito pouco provável que no horizonte próximo dele, ele tenha contato com um adolescente infectado, não, mas doente, já com sintomas, com manifestações da doença. A infecção pelo vírus acontece com muita frequência, como a gente sabe, no período da adolescência. Mas, dado o tempo de incubação, isso só vai se manifestar mais tarde. Então, a probabilidade de um adolescente ter contato direto no universo dele com um adolescente com uma doença é muito remota. Então, é difícil trazer responsabilidade para alguma coisa que ele acredita tão longe dele. O que nós estamos todos tentando fazer aqui é mostrar que não está tão longe assim. Quase todos os adolescentes, agora nesse último bloco que nós vimos, falavam do adolescente na terceira pessoa. Nenhum deles dizia o risco está perto da gente, eu me comporto assim. O adolescente se comporta. É o que nós adultos fazemos também, não é? A gente também fala disso. Vai lá saber quantos adultos de fato usam a camisinha. Não são só os professores, não. Isso é complicado mesmo. Então, a gente faz o que pode, né? Estamos fazendo. Acho que não podemos negar o problema. Estamos tentando fazer um diagnóstico de por que este nosso interlocutor, o adolescente, é tão difícil, é tão especial. E estamos tentando levar isso a sério. Eu gostaria de acrescentar só uma questão aqui. Além dessa questão, de fato, da percepção do risco que o adolescente tem, né? No que diz respeito à AIDS, tanto por ser um evento raro no seu círculo, quanto porque, a depender do grupo social em que ele se encontra, o maior risco dele é ficar desempregado, ou ter uma gravidez indesejada, ou morrer de morte violenta, né, por acidente de automóvel, ou bala, né, homicídio, ou mesmo suicídio. Então, a depender do grupo social, ele vai estar preocupado com outros horizontes futuros, e não o do HIV. Além disso, além dessa dimensão mais individual da percepção do adolescente, há que se ver também que parece que a sociedade também não está muito atenta a isso, né? São poucos, e espero que aumentem, como esse aqui, os espaços onde há oportunidade de se discutir essa temática e essas ameaças, digamos assim, que pairam sobre a saúde dos jovens, né? Então, eu acho que há um processo de transformação disso, tanto social quanto das instituições, né? Nas escolas, nos espaços, enfim, onde os adolescentes se encontram, mas, quer dizer, não é tanto uma percepção, não é somente a percepção de risco individual que tem problema, ou que ela chamou de interesse e responsabilidade. Também há que se ver que as instituições e a sociedade também não têm demonstrado claramente esse interesse e essa responsabilidade. É verdade.
Vamos saber aqui das professoras convidadas se elas têm alguma dica, como fazem em sala de aula. A gente até tem conversado bastante, mas um dos problemas ainda mais sérios, aí eu vou me reportar a pergunta que a mocinha fez ainda há pouco sobre como fazer a cabeça dos pais, porque o maior problema nosso ainda é o preconceito que o pai tem em relação ao que o professor vai fazer em sala de aula, ao tipo de discussão. Aí perpassa pela questão também da religião, né? Que algumas formas de religião se restringem no debater esses assuntos, né? São tabus seríssimos, e isso continua incentivando a prevenção de todas as espécies de doença. A questão também que a gente vê que do adolescente, ele às vezes tem medo de dividir, porque ou o pai vai saber, ou o coleguinha vai chegar e vai contar para outro. Então, isso tudo dificulta um pouquinho o nosso trabalho. Mas eu acho que já está nós chegamos a um momento em que até a situação da relação do professor com o aluno já está chegando nesse ponto, da gente poder chegar e conversar de uma forma mais aberta, sem aquela posição do professor estar lá em cima, a pessoa sabe mais do que o outro, mas sim aquele que divide e participa dos problemas do próprio adolescente. Eu acho que isso aí já é um caminho. E me preocupa também a situação que nós vimos, inclusive, no vídeo, que a droga que a gente menos atenta é a questão do álcool, e é a droga que mais está afetando o nosso adolescente. E ela é a chance, é o caminho para as doenças sexualmente transmissíveis, porque no momento que ele está alcoolizado, ele não mede consequências, ele não está vendo situações, ele se atira de cabeça em qualquer situação. E aí fica uma situação difícil, porque essa droga é permitida, apesar do conselho tutelar, do juiz, não se pode vender álcool para adolescentes, para menores. Isso é camuflado, todo mundo bebe. E bebe assim, bem à vontade, muito. E isso me preocupa muito enquanto professor. Eliane? Eu tenho duas preocupações grandes em relação a isso aí. Uma é a bebida, e a outra é a gravidez na adolescência, que é uma coisa que tem assustado muito, principalmente onde nós moramos em Nova Friburgo. O índice de gravidez na adolescência é uma coisa muito séria. Eu tenho até uma estatística do Hospital Maternidade de Nova Friburgo, que a faixa etária de índice de gravidez lá em Friburgo era uma faixa de 55% entre adolescentes de 13 a 16 anos. O índice de gravidez, então, quer dizer, uma coisa que é muito preocupante. E essas adolescentes, depois que têm seus filhos, elas não retornam para a escola, o que é mais preocupante ainda. Então, quer dizer, a gente perde esse contato com essa menina, a gente pode chamar de uma menina, que ainda não está preparada para ser mãe, nem fisicamente, nem psicologicamente. A gente acredita que ela não está. Aquela menina que ontem estava brincando de boneca, amanhã está com o neném no colo e não sabe o que vai fazer. Quando a criança começa a chorar, chora junto. Então, quer dizer, é uma coisa assim que é muito preocupante, porque esse índice está aumentando a cada vez mais. Aí vem a bebida junto, você bebe, você sai com qualquer um, vai para qualquer lugar. Aí tem uma relação sexual mal feita, às vezes, inclusive. Aí acontece o quê? Ou gera uma criança, que futuramente pode vir a ter um problema, ou então acontece de ficar contaminado. Então, quer dizer, é uma preocupação muito grande para a gente também. É verdade. Alguém quer comentar? Nós somos muito hipócritas. É isso que eu queria comentar. Porque, assim, está havendo um processo de erotização da infância, um alargamento da adolescência. Você sente isso também? A adolescência parece que está ocupando um espaço cada vez maior, acuando a infância por um canto, por um lado, e, por outro lado, também adiando a entrada no universo adulto, no universo do trabalho. E esse processo de erotização da infância, ele acontece em todos os níveis. Você tem algumas propagandas de televisão que são absolutamente obscenas, pornográficas, perniciosas, muito mais do que um casal homossexual em qualquer novela. Então, uma menina de 4, 5 anos de idade fazendo trejeitos e meneios de uma mulher de 30 e tantos. As manequins agora são cada vez mais novas, com 13 anos já tem que fazer fotos sensuais, como se fosse uma mulher de posse de toda a sua capacidade erótica. Isso está aí nos nossos meios de comunicação, uns mais do que
vestidos, e dá dentro das casas das pessoas. Você vai numa festinha de aniversário de criança de 4, 5 anos, estão todos os papais e mamães batendo palminha, enquanto as meninas estão ali dançando em volta do gargalho de garrafa, simulando um ato. E está todo mundo achando aquilo muito engraçadinho. As propagandas de bebidas são as propagandas mais sofisticadas do que propaganda de bebidas, só as de cigarro. E depois a gente fica com essa cara absolutamente pasma. E como que a gravidez adolescente cada vez mais... Será que a gente não percebe que uma coisa tem a ver com outra? Claro. Temos agora um telefonema do Rio de Janeiro. Alô, pode falar. Alô, boa noite. Meu nome é Josimere, eu sou do Teleposto Sesc Três Rios. Por questão cultural, se é tão difícil o menino usar a camisinha, como estimular o uso desta? E o que o professor pode fazer? Boa noite, obrigada. Tá certo, Josimere. Pode falar, Ivan. É uma questão cultural, econômica, política, enfim, pode dar um conjunto de adjetivos que envolvem a dificuldade de usar camisinha. O Japão, o método anticoncepcional mais utilizado no Japão é a camisinha. 60% dos casais japoneses utilizam camisinha. Por que isso? Historicamente, o governo japonês optou por essa alternativa, né? Facilitou o acesso a esse método. Eu acho que não tem uma resposta simples, só respostas complexas, digamos, né? Para essa situação. O que o professor pode fazer, o que a escola pode fazer, eu acho que é continuar mantendo essa porta aberta para a conversa, né? E conversa de verdade, né? Acho que nesses assuntos a hipocrisia é pecado mortal. Então, não negar essa dificuldade, não fingir que ela não existe, não fingir que é simples, que é natural. Ninguém é a favor da camisinha, quer saber? Ninguém é a favor da camisinha. Nós também somos tudo contra. A camisinha é uma droga, mas nós somos a favor da vida, né? E a camisinha é a grande aliada que a gente tem nesse momento. Eu acho que precisava levantar esta bandeira, da camisinha como aliada da vida, e não a bandeira do uso da camisinha em si como se fosse grande coisa. Tá certo. Muitas vezes a percepção da sexualidade leva o adolescente a vivenciar alguns conflitos. Entre o prazer e a dor, ele se questiona e procura escolher os caminhos a seguir na vida. Por isso é importante o ambiente em que ele vive. Um ambiente receptivo pode significar uma fase mais tranquila. Na luta para ter suas ideias próprias, o jovem se torna mais ou menos vulnerável aos desafios do dia a dia. A vulnerabilidade, ela é a situação que faz com que eles tenham mais chance de adoecer. Isso quer dizer o quê? Que a doença depende não só dos micróbios, mas dos modos de viver dos indivíduos para ela acontecer. A adolescência ela é uma época da vida que as pessoas começam a se separar, né, da identidade da família, dos pais. Quer dizer, é na adolescência que cada um de nós começa a se autodescobrir como pessoa e começa a desenvolver uma série de comportamentos e de ações que são particulares, que compõem aquilo que a gente chama a vida privada de cada um. Nesse período, é um período em que a experiência, né, não é parte da vida das pessoas. É tudo novo, é um período de aprendizado. Essa é a razão, inclusive, que faz com que, na adolescência, nos primeiros 6 meses de atividade sexual, ocorra a maior frequência de gravidez indesejadas. É uma idade de experimentação, ainda sem noção concreta do que possa acontecer a ele como consequência. Na vulnerabilidade, a gente incluiria, no caso concreto do uso da camisinha, a relação que na cultura da gente é feita entre amor, confiança e proteção. Isso quer dizer o quê? Que as pessoas, porque amam, né, e porque fazem sexo quando amam, acham que por causa do amor, magicamente,
elas estariam protegidas contra um vírus, quando na realidade a gente sabe que isso não acontece. Como é que a gente pode, junto com a população adolescente, amadurecer essa noção de que ela é vulnerável a determinado tipo de doença? Tem várias maneiras, quer dizer, de maneira geral, a gente pode abordar essa questão através das fontes de informação, daqueles valores que são muito característicos na adolescência. Por exemplo, a gente pode trabalhar a relação de amor e proteção, né? Mas a gente também e principalmente deve considerar que a noção da vulnerabilidade e a noção do oposto dela, que seria a noção de proteção, está intimamente ligada à noção que o adolescente tem do modo dele viver. Isso quer dizer o quê? Que para isso ser trabalhado, são necessárias abordagens bem específicas, quer dizer, em cima de temáticas que sensibilizam o adolescente, que, por exemplo, pode ser a questão do emprego. Trabalhar a vulnerabilidade do adolescente significa compreender esse adolescente como um todo, né, e entender as especificidades que cada grupo de adolescentes tem. Ivan, quer comentar? Eu queria comentar uma coisa que eu falei rapidamente no início, que é aquela coisa do risco como perigo e o risco como chance estatística de uma determinada coisa ocorrer, né? Se a gente tem que ser claro e honesto com professores, adolescentes, e escolhendo um pouco da Eliana, né? Não tem dois só resultados de uma relação sexual, como ela colocou, uma gravidez ou uma infecção. Se a gente for medir isso quantitativamente, provavelmente eles vão ser os eventos mais raros, né? Gravidez e infecção. Por que então que as pessoas se envolvem nessas coisas que têm riscos potenciais, né? Ou perigos potenciais? Porque de fato tem prazer, tem adrenalina, como estava colocando. Nem é talvez a minha área, mas eu vou entrar um pouquinho. Vamos. Eu acho que é isso que é importante a gente ter em mente, quer dizer, todas as estratégias públicas, né, internacionais para diminuição da fertilidade, da natalidade, para prevenir gravidez, sempre focaram mulheres adultas. A população jovem sempre ficou fora de uma estratégia mais adequada para ela. Então, sempre, por isso eu acho que a gente está vivendo isso, essa explosão de gravidez na adolescência. É porque, pela falta de política, porque é um movimento contraditório. À medida que cai a fertilidade no conjunto das mulheres, nas meninas, isso não ocorre. A meu diagnóstico é que falta uma política pública clara para essas meninas e para esses meninos de como evitar a gravidez. Além do fato de que eles estão querendo dizer alguma coisa para a gente ao tomar essas decisões e ao manter essas gravidezes. Eles estão querendo dizer alguma coisa para os adultos, para a sociedade e para as instituições. Mas, obviamente, tem um conjunto dessas adolescentes que não querem engravidar. Então, para essas, há que se desenvolver uma política específica, adequada, que eu acho que isso que a colega no bloco anterior estava chamando a atenção, que tem que se desenvolver iniciativas especificamente voltadas para essa população. Então, eu acho que é isso. Quer dizer, quando a gente fala em risco, seja como perigo, seja como chance estatística, os adolescentes entendem como, tu está querendo cortar o meu barato, está querendo cortar o meu prazer. De fato, se a gente for sempre nessa forminha, a gente vai estar cortando o barato. Bom, gente, o nosso debate termina aqui. Agradecemos a presença de Lídia Rosenberg Aratangi e Ivan França Júnior. E também a participação das professoras Eliane Santos e Tana Stancher. Nos encontramos no próximo programa. Até lá.